Você prometeu que nunca mais voltaria e mesmo assim voltou. Ninguém sabe disso, ninguém viu, mas o seu corpo viu. Seu corpo viu aquela mensagem que você respondeu de novo, a ligação que você atendeu, a conversa que jurou que não teria mais. O ambiente te machuca, mas você tenta suportar. E talvez a pior parte nem seja ter voltado. Talvez a pior parte seja a sensação que aparece logo depois. Uma mistura silenciosa de culpa, vergonha, frustração, cansaço emocional, porque lá no fundo você sabia que aquilo já tinha te machucado antes, sabia que provavelmente terminaria da mesma forma, sabia que alguma coisa dentro de você ficava menor toda vez que voltava e mesmo assim voltou. E hoje quero conversar com você sobre uma dor que quase ninguém admite em voz alta, a dor de repetir ciclos que você jurou que já tinha superado, porque existe um momento muito confuso emocionalmente em que a pessoa já consegue enxergar o que faz de mal, mas ainda assim não consegue se desprender daquilo. E isso faz muita gente se odiar em silêncio. Por que eu volto? Por que eu não consigo seguir em frente? O que há de errado comigo? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez a pergunta certa seja o que aconteceu dentro do corpo quando ele tenta sair de algo que se tornou emocionalmente familiar. Porque às vezes não é amor que faz você voltar. É vínculo emocional mal cicatrizado. É medo do vazio. É abstinência emocional. É a esperança desesperada de que dessa vez vai ser diferente. E enquanto você escuta isso, alguma memória talvez tenha vindo agora. Uma recaída, uma conversa, um retorno que você jurou que não aconteceria. Porque tem gente que volta porque ainda ama, mas muitas pessoas voltam porque desaprendeu como é se sentir segura sem sofrer. E essa frase é profunda demais, porque muda completamente a forma como você olha para si mesma. Talvez não esteja voltando porque é fraca. Talvez exista uma parte emocional sua tentando desesperadamente encontrar segurança, mesmo nos lugares errados. E sabe o que é mais assustador? Muitas vezes a pessoa não volta porque está feliz. Ela volta porque ficar longe também dói. O silêncio dói. Aquele vazio dói. A ausência da intensidade dói. Então o cérebro começa a romantizar. Você lembra dos momentos bons, minimiza os ruins, questiona a própria percepção e lentamente começa a negociar consigo mesma. Talvez eu tenha exagerado. Talvez agora seja diferente. Talvez eu devesse tentar mais uma vez. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a se perder, porque aos poucos você para de confiar na própria dor. E quando alguém para de confiar nos próprios sinais, qualquer retorno começa a parecer justificável, mesmo que destrua a pessoa por dentro. Mas eu preciso que você escute isso com muito cuidado agora. Voltar não significa que você está condenada a repetir os mesmos ciclos para sempre. Frequentemente significa apenas que existe um corpo emocionalmente cansado, tentando encontrar pertencimento do jeito errado. E pela primeira vez, você precisa parar de se atacar e começar a entender o que o seu corpo estava tentando encontrar quando voltou.
Vou te mostrar agora porque algumas pessoas confundem intensidade emocional com conexão verdadeira. E quando isso acontece, o corpo sente saudade até daquilo que machucava. Mas antes de qualquer coisa, lembra disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Então, fica aqui comigo mais um momento. Meu nome é Rosimeire e sou neuropsicóloga. Estou todos os domingos às 21 horas aqui com você na série O Corpo Sabe. É quando você aprende a regular suas emoções, entendendo e interpretando aquilo que seu corpo está tentando te mostrar. Você sente saudade, mas quando volta sofre de novo, e isso confunde muitas pessoas, porque elas começam a pensar: se ainda dói quando eu me afasto, talvez exista amor. Mas nem toda saudade significa conexão saudável. Às vezes significa apenas que o corpo se acostumou com a intensidade emocional daquele vínculo. E isso é muito profundo, porque existem relações que não deixam apenas lembranças, elas deixam estado de alerta, expectativa, hipervigilância, necessidade constante de aprovação, tentativa desesperada de finalmente ser acolhida. Então, mesmo quando a relação termina, o corpo continua preso na dinâmica emocional dela. E sabe o que é mais difícil? A pessoa não sente falta apenas de alguém. Muitas vezes ela sente falta da promessa, da esperança de que daquela vez seria diferente, de que finalmente receberia o amor que passou tanto tempo tentando conquistar. E enquanto essa esperança continua viva, o ciclo continua aberto emocionalmente. Por isso, algumas pessoas voltam, mesmo cansadas, mesmo machucadas, mesmo conscientes, porque o corpo começa a confundir intensidade com conexão, ansiedade com amor, instabilidade com profundidade, e depois de muito tempo vivendo assim, relações tranquilas parecem estranhas, calmas demais, silenciosas demais, porque o corpo ficou acostumado a amar em estado de sobrevivência. E talvez ninguém tenha te explicado isso dessa forma antes. Talvez a vida inteira você tenha se culpado por não conseguir simplesmente seguir em frente, como se vínculos emocionais profundos fossem desligados racionalmente. Mas o corpo cria memória emocional, cria proteção, adaptação, cria até mecanismos para sobreviver ao que viveu. E algumas pessoas passam anos tentando sair de certos ciclos e sem perceber que existe uma parte emocional delas ainda tentando encontrar segurança ali dentro, mesmo no sofrimento. Agora, o que eu acredito que seja muito importante é te dizer algo muito profundo. Você não está exagerando por sentir dificuldade. Você não fica para trás porque ainda sente. E o principal, você não é fraca porque recaídas emocionais aconteceram. Frequentemente existe apenas um corpo emocionalmente cansado tentando encontrar pertencimento do jeito que aprendeu. E talvez seja exatamente por isso que certos conteúdos emocionam tanto algumas pessoas, não porque elas gostam de sofrer, mas porque pela primeira vez se sentem compreendidas sem serem diminuídas, sem ouvir, supera, bloqueia, para de ser dependente, se valoriza, como se anos de memória emocional fossem apagados apenas com força de vontade. Não são. Existe uma diferença muito grande entre entender racionalmente e conseguir sustentar emocionalmente uma mudança. E algumas pessoas passam anos tentando mudar sozinhas,
até encontrarem um lugar onde o corpo finalmente para de se defender o tempo inteiro. Um lugar onde não precisam parecer fortes o tempo todo, onde podem simplesmente respirar, sentir, existir, sem medo de serem julgadas pela própria dor, porque o corpo relaxa quando percebe que não está sozinho. E talvez, no fundo, é isso que quase todo ser humano procura silenciosamente, um espaço emocionalmente seguro suficiente para finalmente baixar a guarda. Agora eu quero te mostrar o preço invisível que esses ciclos começam a cobrar quando continuam acontecendo por tempo demais. Porque é um momento em que a pessoa não perde apenas energia emocional, ela começa a perder a confiança em si mesma. E quando alguém deixa de confiar em si, a vida inteira começa a ficar confusa. Mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo não precisa mais lutar sozinho para merecer amor. E aqui no primeiro comentário do nosso encontro, tem um link que te leva a algo muito especial para o seu desenvolvimento. Existe um preço muito silencioso que ciclos emocionais repetitivos começam a cobrar com o tempo. No começo, você perde energia, depois a paz, depois perde presença. Mas existe uma perda ainda mais profunda. Você começa a perder a confiança em si mesma, e isso muda completamente a forma como alguém vive. Porque depois de muitas recaídas emocionais, de muitas vezes ignorando os próprios sinais, de muitas vezes voltar para aquilo que machuca, a pessoa começa a não saber mais o que sentir. Ela começa a duvidar da própria percepção, da intuição, das próprias decisões. E então começa a acontecer uma coisa muito perigosa. Você para de perguntar, isso me faz bem? E começa a perguntar, será que eu estou exagerando? Percebe a diferença? O centro da sua vida deixa de ser você e passa a ser a validação externa. Você começa a precisar que alguém confirme aquilo que seu corpo já sabe. E isso é extremamente cansativo emocionalmente. Porque viver sem confiar em si mesma transforma qualquer decisão em sofrimento. Qualquer afastamento vira culpa. Qualquer limite vira medo, qualquer escolha vira ansiedade. E aos poucos a pessoa começa a viver desconectada da própria verdade emocional. Ela sente uma coisa, mas faz outra. O corpo pede descanso, mas ela continua. O corpo pede afastamento, mas ela insiste. O corpo pede silêncio, mas ela se distrai. Até que chega um ponto, um momento em que ela não sabe mais quem é sem estado de alerta. E talvez seja exatamente isso que esteja cansando você. Não apenas a relação ou a situação, mas o esforço constante de viver contra os próprios sinais, porque isso drena a alma de alguém. E eu queria que você imaginasse uma coisa agora. Como seria acordar sem precisar lutar contra si mesmo o tempo inteiro? Como seria entrar numa relação sem precisar se diminuir para permanecer? Como seria descansar sem culpa? Como seria confiar no que você sente sem precisar pedir permissão emocional para alguém? Talvez isso pareça distante, mas deixa eu te contar uma coisa bem importante. O corpo reaprende segurança, ou aprende. Isso é muito bonito porque muitas pessoas acreditam que estão quebradas para sempre.
mas o corpo aprende novos caminhos quando encontra presença, consciência e segurança emocional. Ele reaprende a calma, reaprende limite, reaprende descanso, reaprende pertencimento saudável. Só que esse processo exige uma coisa que muitas pessoas nunca tiveram de verdade: acolhimento sem julgamento. Porque pessoas emocionalmente feridas frequentemente aprenderam a sobreviver sendo fortes o tempo inteiro. E quando finalmente encontram um espaço onde não precisam performar força, alguma coisa dentro delas começa a desacelerar. O peito desacelera, a mente desacelera, o corpo desacelera, como se pela primeira vez em muito tempo não precisassem mais lutar para existir. E talvez seja exatamente isso que seu corpo esteja tentando encontrar há tanto tempo. Não perfeição, não controle absoluto, não uma vida sem dor, mas segurança. Segurança suficiente para parar de sobreviver em guerra permanente. E eu sei que enquanto você escuta isso, alguma parte sua talvez esteja percebendo que não quer mais continuar vivendo apenas em função de suportar. Quer voltar a viver de verdade. Quer voltar a confiar em si. Quer voltar a sentir leveza sem culpa. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. O momento em que você percebe que merece mais do que apenas sobreviver emocionalmente. Porque é exatamente aí que a mudança real começa. No próximo episódio, eu quero conversar com você sobre uma das dores mais silenciosas da vida adulta, quando você se questiona o tempo todo. Porque depois de muito tempo ignorando a si mesma, a mente começa a virar um lugar de dúvida constante, e isso aprisiona muita gente sem que elas percebam. Mas antes de ir, lembra disso. Seu corpo nunca quis te destruir. Ele só estava tentando te trazer de volta para você.